Pessoal, estou fazendo vídeo para refutar mais uma pessoa que se envolveu numa polêmica. O argumento mais utilizado para defender o Godzilla na surra lendária que ele tomou do Mecha foi: ah, o bichinho chegou cansado para a luta final, por isso ele apanhou. Certo, mas qual a evidência disso? É verdade que o Godzilla tinha acabado de sair do confronto contra o Kong, mas vamos ver qual o estado dele quando a luta acabou? O Godzilla está simplesmente pleno e dá as costas ao Kong na maior tranquilidade, sem demonstrar nenhum sinal de cansaço. E quando ele fica cara a cara com o Mecha, olha como ele vai pra cima. Vejam só, a lagartixa vai correndo. Creio eu que se o Godzilla estivesse cansado mesmo, ele não iria se mexer assim, né? Aí depois que ele é simplesmente sabugado pelo Mecha do início ao fim da luta, aí é porque ele tava cansadinho, né? Mas a verdade é simples, o Mecha era tão superior que sequer deu brechas pro Godzilla. E outro argumento contra o suposto cansaço do Godzilla é que já vimos ele cansado de fato, que foi após a batalha contra os Mutos, com a lagartixa chegando a desmaiar de exaustão. Coisa que não aconteceu após a luta contra o Kong. Como já dito, ele saiu numa boa e nem depois da batalha contra o Mecha, o Godzilla demonstrou cansaço. Mais uma vez, ele vira as costas pro Kong e segue seu caminho totalmente pleno, provando mais uma vez que ele não estava cansado. Ah, mas dá pra ver que no confronto de baforadas, a do Godzilla tava mais fraca. E isso prova que ele ter aberto um buraco até a Terra Oca deixou ele sem energia. Então, primeiro, você acredita mesmo que a baforada do Godzilla saiu da superfície do planeta cavando um buraco até a Terra Oca? Se sim, eu vou te provar que isso não aconteceu. Veja bem, esse buraco teria que ter mais de 3 km de comprimento para poder chegar na área da Terra Oca. E assim, o filme dá a entender que o Kong atravessou ele em alguns minutos. Mais de 3.000 quilômetros em poucos minutos. Mano, o macaco agora é dezenas de vezes mais rápido que a velocidade do som e eu não sabia? Ou simplesmente é porque esse buraco que o Godzilla fez, supostamente, era bem em cima de um dos vórtices que levava para a Terra Oca, explicando assim a viagem extremamente rápida do Kong. E explicando também o porquê de não ter jorrado uma infinidade de lava desse buraco, já que, bom, é o que mais tem no caminho até o centro da Terra. Então não tem como saber realmente qual a profundidade que a baforada escavou. E, aliás, depois de ter feito isso, o Godzilla ainda disparou mais baforadas atômicas, provando que ele não se descarregou com esse ataque. Logo, o fato da baforada dele estar com essa estética na disputa com o Mecha é muito mais provável que tenha sido porque ele já estava todo quebrado de tanto apanhar. Ah, mas o Adam Wingard, o diretor do filme, confirmou que ele estava cansado. Então, eu não curto quando diretores precisam explicar algo do filme ou dizer coisas que era dever do próprio filme deixar claro.
Porque assim, o cara não conseguiu encaixar nenhum personagem falando algo como: nossa, o Godzilla está esgotado da luta contra o Kong. Se ele estivesse 100%, ele ganharia do Mecha com certeza. Ou então, simplesmente uma cena do Godzilla caindo de cansaço ou tendo dificuldades para se levantar e encarar o Mecha. Na moral, seriam coisas extremamente simples. E pelo menos pra mim, a declaração dele foi por conta dos fãs do Godzilla terem achado ruim ele tomar uma coça. Aí o Adam meteu essa desculpa como panos quentes, mas aí é suposição minha. No geral, pra mim, o que importa é o que a obra mostrou de fato e não o que o diretor supostamente queria mostrar. Você não refutou nada. Ao contrário, você apenas negou e cometendo falácias. Apelo à ignorância. O Godzilla estava cansado desde os eventos de Rei dos Monstros e pela HQ Godzilla Domínio. Godzilla estava em confronto com King Ghidorah em Boston e Monstro Zero absorveu a energia elétrica de Boston e ele ficou mais de 100 vezes mais forte do que o próprio Godzilla. E esse ataque foi tão em cheio que deixou Godzilla bastante fraco, cansado e sem forças para lutar. Na HQ Godzilla Domínio já estava bem, claro, o Godzilla estava muito cansado desde os eventos do antepassados. Lembra daquele lugar onde Godzilla ficava para se fortalecer? Pois bem, aquele lugar foi destruído pela bomba atômica naquela cena, e o que acaba fazendo com que Godzilla ficasse sem o covil. Não só muito cansado após o confronto com Ghidorah, mas também enfraquecido pela falta de radiação, já que seu lugar foi destruído. É esse motivo dele estar procurando outro lugar. Não vou entrar em muitos detalhes, porque não quero prolongar o vídeo. Em Godzilla vs Kong, o Godzilla estava recuperado após os eventos de HQ Godzilla Domínio, mas que ainda assim tá meio cansado após esses eventos. Sabe o que isso significa? Isso significa que o Godzilla já estava cansado desde o início de Godzilla vs Kong, e isso é o fato. Do que adiantar achar que conhece melhor a Monstro Verso e não conhecer nem o básico e as narrativas. E o que deixava Godzilla enfraquecido foi o fato dele ter feito buraco na terra e ter enfrentado Kong a noite toda. Ou seja, em Godzilla vs Kong, o Godzilla estava meio recuperado e meio cansado após eventos de Godzilla HQ Domínio, mas nesse evento, o Godzilla ficou mais enfraquecido, pois ele gastou quase toda a sua energia para cavar o buraco da terra e ter usado no Kong a noite toda. E você diz que Mecha Godzilla é mais forte do que Godzilla? Você tá errado, pois Godzilla enfraquecido e cansado foi capaz de ser mais rápido e ter uma força de empurrar o Mecha, mesmo estando fraco e cansado. O Mecha Godzilla só tava com vantagem por causa que Godzilla estava muito cansado, enfraquecido e fraco. E não é só isso, mas como vantagem por causa dos seus propulsores. E ainda que ele suportou a Ponton Screen do Mecha a queima-roupa. Sabe o que isso significa? Que se ele não tivesse sido enfraquecido, nem cansado, ele teria vencido o Mecha se não tivesse feito buraco até a Terra Oca, cavando e usado contra o Kong a noite toda, e gastado a sua energia. Foi confirmado que o corpo do Mecha não suportaria o Atomic Breath do Godzilla por muito tempo. Então, o Godzilla estava sim, cansado. Mecha Godzilla só estava com vantagem devido ao enfraquecimento e o cansaço do Godzilla, e o Godzilla venceria o Mecha se não tivesse cansado e enfraquecido. Você que fez esse vídeo achando que Godzilla não estava cansado e que o Mecha é mais forte, você se auto-refuta, auto-contradiz, negou tudo e aplicou falácias para tentar refutar. Você foi refutado. Ah, mas o Godzilla no modo Evolved pulverizaria o Mecha com facilidade. Então, será mesmo? Bom, essa tela aqui confirma que o Godzilla realmente ficou com 20 vezes mais energia, mas isso não quer dizer que ele ficou 20 vezes mais poderoso. Basicamente quer dizer apenas que a bateria dele tem mais capacidade agora. E como eu provo que ele não ficou mais forte? Simples, olha só o poder da baforada atômica aumentada 20 vezes. E agora vamos comparar com as outras baforadas mais comuns. E espantosamente, elas têm praticamente o mesmo poder destrutivo. Então, os 20 vezes de potência não estão aqui. Mas será que está na velocidade do Godzilla? Bom, no modo Evolved ele pode correr, coisa que ele já podia fazer antes.
Com certeza ele não está 20 vezes mais rápido, mas vamos continuar procurando o aumento de 20 vezes. Será que foi na força física? Bom, o seu maior feito foi ter conseguido subjugar o Kong. And his name is John C. Coisa que, bom, ele também já conseguia antes. E resistência? Bom, creio que a luva do Kong não deixou ele 20 vezes mais forte, mas mesmo assim, ele conseguiu nocautear o Godzilla 20 vezes mais forte. E nas lutas contra Shimu, até que ele foi bem, mas sinceramente o Godzilla não conseguiu fazer nada realmente relevante. É só isso. E o que eu quero dizer com tudo isso é que toda a jornada do Godzilla em um novo império para conseguir mais poder foi basicamente inútil. Então vejam bem, o Godzilla Evolved não é mais veloz que o Mecha. Não tem mais força física que o Mecha. Que, além de subjugar o Godzilla, também deu conta do Kong ao mesmo tempo. Resistência é um pouco complicado, mas uma machadada carregada do Kong perfurou a perna do Godzilla. E o Kong simplesmente fatiou o Mecha com o machado. Então, teoricamente, se o macacão acertasse o Godzilla em cheio e com toda a força, o resultado supostamente seria o mesmo. Então, nesse quesito, no mínimo, ainda seria um empate. E na baforada atômica, por mais que o Godzilla tenha feito aquele buraco até a Terra Oca, que não é um feito tão grandioso assim como eu já mostrei, ainda assim, se a baforada na forma Evolved causa os mesmos efeitos que o feixe de energia do Mecha, então, supostamente, o robozão poderia reproduzir esse feito, deixando ele no mínimo no mesmo patamar do Godzilla, mas como o Mecha se mostrou mais rápido e mais forte, e ainda tendo mais habilidades extras como mísseis, os socos e chutes carregados, e ainda a cauda giratória perfurante, não tem como. Falei no ranking e vou falar de novo. O Mecha ainda é mais poderoso que o Godzilla. Você apenas cometeu falácias, usando feitos de tela, ignorando as vias e ainda usando argumento de gringo que eu conheço. Mas falar que o Kong nocauteou o Godzilla é intancável. Vou provar o quão forte é o Godzilla evoluído, e o quão bucha é o Mecha perto dele. O evoluído é confirmado ser mais forte e superior ao Bonen, e o motivo disso é que Godzilla armazena a maior quantidade de energia do planeta em seu corpo. O evoluído atingiu um nível de assinaturas nunca visto antes, 20 vezes mais energia nas placas dorsais, maior estoque de energia em seu corpo. Atingiu uma assinatura energética nunca vista antes, 20 vezes mais energia nas placas dorsais. O verso postula que quanto mais energia nas placas dorsais, mais poderoso Godzilla se torna, e a narrativa dele disparando energia mais forte do que nunca. E já foi postulado, no verso, que quanto mais energia acumulada nas placas dorsais, mais poderoso Godzilla se torna. Seria uma explosão devido à dissipação de energia em seu corpo. A relação simbiótica de Mothra mantinha o estado, não era quantificado, não há evidências disso.
enquanto Evolve tem o maior estoque de energia em seu corpo qualitativo, termorregulação e densidade molecular aumentada, 20 vezes mais energia. Godzilla Evolve tem a essência de Mothra em seu corpo. Ele possui a essência do corpo de Mothra, as usinas, que ele absorveu, a maior reserva de energia do planeta Terra, 20 vezes mais energia acumulada. A novel diz que Evolve liberou uma energia mais forte do que nunca, e Bonin não é um estado tão diferente do Energy Atomic. O próprio atômico energizado se tornaria um Bonin. Godzilla absorveu a radiação da usina da França, que o deixa mais forte do que antes, o suficiente para ele ser relativo ao Bonin. O Energy foi capaz de libertar o pulso nuclear e eletromagnético de 50 km. Energy estava no pico da saúde e no nível de radiação tão alta da França. Energy foi capaz de aniquilar a Tiamat, que tinha o maior estoque de energia do planeta. Com isso, absorveu Tiamat e seu covil, se tornando 20 vezes mais forte, na forma Evolve. O Bonin não estava conseguindo conter a radiação imensa e altamente enorme em seu corpo, pois isso se chama massa crítica. O Godzilla estava sobrecarregado, com muita radiação e não conseguia controlar essa radiação, que poderia gerar uma explosão em cadeia. Ele tentou conter essa massa crítica, o aumento da radiação e do calor, mas nem isso ele conseguiu conter. A Monarca detectou o nível enorme da massa crítica do Bonin e eles perceberam que Godzilla morreria em autodestruição, porque só por essa citação do Evolve, o armazenamento de energia já foi capaz de ser maior do que qualquer medição ou assinatura da Monarca, algo que nenhuma versão do Godzilla, e inclusive o Bonin foi capaz de chegar perto, ou seja, Evolve é 20 vezes mais forte do que o Bonin. Evolve já foi declarado ser o titã mais forte do ecossistema, e isso já prova que ele está acima de qualquer titã, e o Bonin Evolve atingiu um nível nunca visto antes, o auge de todo o seu poder já demonstrado. Foi declarado que a radiação liberada pelo Evolve foi a mais intensa, e sim, essa confirmação é oficial, e revela quão forte é o Evolve. O autor conscientemente fez a comparação entre o poder do Evolve e o poder do Bonin em Boston e oficialmente estabelece que esse poder do Evolve é muito mais forte e mais poderoso. E analise que as placas dorsais dele passaram por uma amplificação de 20, o que já torna ele 20 vezes mais energia e mais forte do que suas versões anteriores. E oficialmente é confirmado que 20 vezes mais energia é 20 vezes mais poder. Então, Pop Gink, você que está vendo esse vídeo, que fez vídeo falando que Mecha é mais forte do que Godzilla, e inclusive o Evolve, só pelas vias, argumento e as declarações já refutam a maioria dos seus argumentos que não fazem sentido em falar que Evolve não é 20 vezes mais forte que foi nocauteado pelo Kong. Não é a ofensa, mas sim, só falando dos seus argumentos. Todas as vias que eu citei do Evolve já provam o quão bucha é o Mecha Godzilla perto do Evolve. Pois bem, o Mecha estava com dificuldades pelo Kong, com machado sem energia, e analise bem, Kong estava dominando o Mecha, mesmo estando fraco e enfraquecido, e com o machado que está descarregado. Kong destruiu o Mecha com o machado carregado pelo Atomic Breath do Godzilla, que é confirmado que o corpo do Mecha não vai suportar o Atomic Breath do Godzilla por muito tempo. E agora vamos finalizar com seu argumento de dizer que Kong nocauteou o Evolve. Os socos que Kong deu no Evolve apenas o atordoou. É só você analisar bem. Foram os 12 socos em sequência, e esses ataques não foram capazes de desacordar o Evolve. Vou provar isso agora. Se você analisar a expressão do Godzilla, dá para ver que ele ficou atordoado, e não desacordado. Ou seja, Kong não nocauteou e sim, apenas atordoou o Evolve, e nem ficou desacordado o Godzilla. Com tudo isso que já provei, já refuta todos os seus argumentos. Então, é isso, espero ter conseguido refutar essa pessoa, e agora, espero que vocês tenham gostado, compartilham para todos. Então é isso e tchau.